Olá, aluno! Meu nome é Henrique Sodré e vou estar trabalhando com vocês a parte relacionada a hardware. Vocês vão precisar ter algumas noções de equipamentos que existem no computador. Placa-mãe, processador, certo? Dispositivos, entrada, saída. O que nós vamos precisar lembrar dessa parte de hardware? Voltada então para concursos. Primeiro tópico que nós vamos ver, acompanhe aqui comigo no slide, é o conceito então inicial do que é informática. Informática é a ciência que nasceu da necessidade de automatizar trabalhos rotineiros. Então, vocês sabem que nós, no nosso dia a dia, nós nos deparamos com trabalhos rotineiros, como, por exemplo, cálculos. Para automatizar cálculos que podem, então, ser realizados, nós podemos utilizar essa ciência chamada informática, entre outros trabalhos também que podemos, então, automatizar. A informática ela estuda como as informações podem ser, então, coletadas, tratadas e comunicadas da forma mais rápida, segura e precisa possível. Ok? A informática estuda como as informações podem ser coletadas, tratadas e comunicadas da forma mais rápida, segura e precisa possível. Bom, o processamento de dados. O que é o processamento? É o sistema que permite extrair informações de um conjunto de dados. Qual a diferença entre dado e informação? Então, olha só, o processamento de dados é o sistema que permite extrair informações de um conjunto de dados. O dado, qual que é a ideia do dado? É qualquer elemento identificado, apresentado em sua forma bruta. Então, qualquer elemento apresentado em sua forma bruta e que por si só não propicia compreensão com relação ao fato ou situação. Por exemplo, imaginem que a pessoa tem lá um peso, certo? Peso 70 quilos, certo? E imagina que a altura da pessoa é 1,80 m. Peso 70 quilos, altura 1,80 m. Com esses dois dados, qual é a informação que nós podemos extrair? Aí vocês sabem que existe um cálculo, né? Que seria então um cálculo para obter o índice de massa corpórea, IMC, que é o peso dividido então pela altura ao quadrado. Se eu fizer o peso dividido pela altura ao quadrado, eu consigo então encontrar o IMC. E qual é o detalhe que você vai precisar lembrar? Bom, o detalhe é que a informação que eu consigo extrair a partir então desses dados é se a pessoa está com sobrepeso, se a pessoa está com peso normal, né? Se ela está abaixo do peso. Então, qual que é a ideia da informação? Informação, ela tem origem da palavra informare. Do latim, significa dar forma a algo. Dar forma a algo. Ou seja, a partir dos dados coletados, que no meu caso aqui foi o peso e a altura, é possível sua organização de tal forma a obter significado e contexto. Então, significado desses dados brutos. Pessoa está com sobrepeso, pessoa está abaixo do peso, pessoa está no peso. E o contexto é a gente poder trabalhar a partir desse significado, o que a pessoa, né, vai precisar fazer no seu dia a dia. Com isso, a informação cumpre seu objetivo, que é então informar. Isto é, reunir os dados de forma organizada, de tal maneira que seja possível a geração de conhecimento. Tá bom? Beleza? Tranquilo. Então, para gerarmos conhecimento, nós precisamos da informação. A informação é o dado tratado. É o que conseguimos extrair, né, a partir da organização do dado. Muito bem. O sistema de processamento ele é dividido, então, em três partes. O hardware, o software e o peopleware. Hardware é a parte física. Então, as pessoas costumam brincar que o hardware seria a parte palpável,
a parte então que você consegue pegar. É a parte física do computador, são as peças. Vamos continuar aqui, olha. Hardware é a parte física, é a parte palpável, ou seja, são dispositivos físicos como CPU, placa-mãe, entre outros dispositivos. Nós também temos o software, que é a parte lógica, a parte não palpável. O software, então, seriam os programas, né? Os aplicativos, os sistemas operacionais. Depois nós vamos falar especificamente sobre software. Então, hardware é a parte palpável do computador, as peças, e o software é a parte dos programas, a parte lógica. Vamos continuar aqui. Ou seja, são os programas como Windows, Word, entre outros. E o Peopleware, o que é o Peopleware? É qualquer usuário de computador. Então nós temos o sistema de processamento, essas três partes. O hardware, o software e o Peopleware. Bom, quais são as fases do processamento de dados? Nós temos a entrada, né? Então dados vêm aqui, né? A entrada, nós temos o processamento desses dados e a saída, que pode ser então, no caso, informação extraída. Então, entrada, no caso, peso e altura. Processamento, nós fizemos lá um cálculo. E na saída nós vamos obter informação sobre peso, por exemplo. Bom, seguindo, nós temos então, para trabalharmos essa ciência chamada informática, para facilitar a questão de processamento, uma peça, uma máquina super importante, que é o computador. O que nós precisamos lembrar do computador? Vamos dar uma olhadinha aqui no slide. O computador é o equipamento eletrônico capaz de realizar o processamento de dados com o objetivo de se obter informações, certo? Equipamento eletrônico capaz de realizar o processamento de dados com o objetivo de se obter informações. A informação gerada, ela pode então ser armazenada em uma memória. Interessante. Então nós podemos, nós temos entrada, processamento e saída, e o que sai pode então ser agora armazenado em memória. Nos computadores digitais, todas as informações são armazenadas na forma de bits. O que é o bit? O bit, galera, é a menor informação que pode ser armazenada e pode assumir então dois valores, ou 0 ou 1. Então, todas as informações em um computador digital são armazenadas na forma de zeros e uns, que são chamados então de bits. E o que precisamos lembrar? Que para formar então um caractere, letra A, letra B, para formar um caractere, nós precisamos então de um conjunto de 8 bits. E esse conjunto de 8 bits, ou seja, o conjunto de bits necessário para formar um caractere, me forma então um byte. 8 bits é igual a 1 byte. Beleza. E esse byte tem seus múltiplos, tá? Os bits também têm seus múltiplos. Quais são os múltiplos de bits e bytes? Nós precisamos lembrar o seguinte, olha só, esse Nibble e esse Word é bem raro cair em prova, certo? Então, olha só, nós vamos comentar aqui agora sobre duas unidades, o Nibble e o Word. Muito raro aparecer em prova, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui que pode aparecer em alguma questão. Olha só. Então, o Nibble é o conjunto de 4 bits. O Word, ele é o conjunto de 16 bits, certo? E o byte, nós já sabemos que são quantos bits? 8 bits. Agora, o que é mais comum aparecer em prova? Isso aqui embaixo. 1 kilobyte, ele é o conjunto de 1024 bytes. 1 megabyte é o conjunto de 1024 kilobytes. 1 gigabyte, conjunto de 1024 megabytes. E 1 terabyte é o conjunto de 1024 gigabytes. Então, o que nós vamos precisar lembrar? Olha só. Eu posso fazer a conversão entre unidades. Se eu quiser ir para a esquerda, eu vou multiplicar por 1024. Se eu quiser ir para a direita, eu vou dividir por 1024. Henrique, como assim? Vamos dar uma olhada. Olha só. Pensa em um HD
de 2 terabytes, certo? Quantos megabytes tem esse HD? Se aparecesse em prova, quantos megabytes tem? Nós precisamos lembrar que nós temos byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Se eu quiser, olá, ó, se eu quiser ir para a esquerda, eu vou multiplicar, certo? Se eu quiser para a esquerda, eu vou multiplicar, ou seja, eu tenho aqui terabyte, olha só, eu tenho aqui terabyte. Eu quero ir então para megabyte, eu quero saber quantos megabytes tem. Se eu quiser fazer essa conversão, eu vou multiplicar por 1024, então, 2 vezes. Eu vou multiplicar por 1024 2 vezes. Ou seja, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 2 vezes 1024 vezes 1024 o quê? Megabytes. Quanto que vai dar esse valor? Aí, né, nós podemos fazer um cálculo aqui, mas o que é importante é que vocês entendam o procedimento. Vou repetir, vamos fazer um outro. Gente, imagina que eu tenho lá um pendrive, que tem a capacidade de 16 GB, certo? Eu quero saber quanto que é isso em megabytes. Quanto que é isso em megabytes? Para saber, novamente, nós temos byte, depois kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, certo? O que nós vamos precisar fazer? Olha só, converter de gigabyte para megabyte. Para converter de gigabyte para megabyte, eu vou então multiplicar por 1024. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, nós temos assim, ó, 16 gigabytes é a capacidade então do pendrive, não é? 16 gigabytes. Então, eu vou pegar esse 16, certo? E vou escrever aqui novamente. De giga para megabyte, eu multiplico por 1024. Obtendo então o valor em megabytes. E aí depois vocês fazem um cálculo direitinho, tá bom? Então, tranquilo, né? Eu posso então converter entre essas unidades, tá bom? Respeitando aquela imagem que eu passei para vocês. Qual imagem? Vamos dar uma olhadinha aqui novamente. Então, respeitando isso daqui. Toda vez que eu quiser para a esquerda, que é o cálculo mais simples, eu multiplico por 1024, tá bom? Vamos seguir, olha só. Nós temos aqui que lembrar sobre tipos de computadores. Primeiro tipo, nós temos aqui o desktop. É o computador de mesa, né? Esse computador de mesa, ele tem, deixa eu colocar aqui um laser. Ele tem, né, o teclado, ele tem então o mouse, ele tem o gabinete e tem então o monitor. Computador de mesa. Ele é projetado então para não ser o quê? Portátil. É uma estação de trabalho, né? Um uso normal do seu dia a dia aí. Bom, além do desktop, nós temos o All-in-One. O que seria o All-in-One? Seria um tudo em um. Tudo em um. No caso, ele é um computador também de mesa, também é projetado para não ser portátil, mas você pode perceber que eu tenho aqui o gabinete e o monitor juntos, né? Eu tenho aqui o gabinete e o monitor juntos. Então, no desktop, vocês podem perceber que eu tenho um teclado e mouse, mas gabinete e monitor separado. No All-in-One, eu tenho o gabinete e o monitor juntos. E, geralmente, esse teclado e o mouse são sem fio. Geralmente, o teclado e o mouse são sem fio, tá bom? Bom, aí qual que é o detalhe que eu preciso que vocês lembrem ainda? Eu preciso que vocês conheçam, lembrem, que existe um outro equipamento chamado Workstation. O que é o Workstation? É o seguinte, nós temos, né, nós conhecemos já que existem estações de trabalho para o seu dia a dia, né? Tarefas mais simples, uma edição de um texto, edição de uma planilha eletrônica, navegar na internet. Bom, porém, existem tarefas mais complexas, que exigem alto desempenho, como, por exemplo, a edição de vídeo, edição de imagens. Então, a estação de trabalho projetada para alto desempenho é chamada de Workstation, estação de trabalho, Workstation, ok? Então, você tem lá o desktop
e aqui você tem o workstation, a estação de trabalho. Possui processador, memória e capacidade ampliada em relação aos desktops. Então, em relação ao desktop, esse processador aqui vai ser mais potente, a memória desse processador é mais, tem uma capacidade maior. Geralmente são utilizados para aplicações com requisitos gráficos acima da média, tá bom? Então exige um pouco mais de processamento, de memória e assim vai. Bom, nós temos o próximo aqui que é o Thin Client. Seria um cliente fino, um cliente magro. Qual que é a ideia? Vocês podem perceber que nós temos o monitor, nós temos o teclado e o mouse. Mas o gabinete é um gabinete fino. Qual que é a ideia? Em geral, o Thin Client ele não possui HD. A ideia é, em vez de armazenar os seus arquivos aqui no gabinete, em vez de armazenar seu sistema operacional aqui no gabinete, a ideia é que eu vou buscar isso da rede. Então, o Thin Client seria um terminal que utiliza os recursos computacionais de um servidor de rede, no qual está o quê? Associado. Imagina uma empresa. A empresa, então, ela tem diversos Thin Clients, Para cada pessoa que vai trabalhar, você tem lá um Thin Client, então. Qual que é a ideia? Quando a pessoa ligar o computador, esse computador busca o sistema operacional da rede, busca os sistemas corporativos da rede para poder utilizar. E quando for armazenar algo, vai armazenar direto também lá no servidor. Não armazena nada no computador, porque ele não tem HD. Em geral, Thin Client não tem HD. Por quê? Por questão de economia, por questão também de consumo de energia. Como assim? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. Em geral, não possui HD em sua estrutura interna. Por isso, o gabinete é extremamente fino. Fino, tradução para o inglês, é thin. Permite menor consumo de energia e, devido ao tamanho do gabinete, menor espaço também o quê? Utilizado. Esse, então, é o Thin Client. Depois, nós temos aqui um outro tipo de computador, que é o notebook. O notebook também pode ser chamado de laptop. Galera, olha só, existe o computador portátil. Já houve uma época que existia uma diferença entre notebook e laptop. O notebook seria aquele computador portátil, porém um pouco mais pesado. E o laptop seria o computador portátil já um pouco mais, leve, tá? Então já teve a questão de diferença de pesos. Mas hoje é considerada a mesma coisa. Notebook ou laptop, tanto faz. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha aqui então, olha só. Então, o notebook hoje em dia também pode ser chamado de laptop. Projetado para ser então portátil. Ele vai integrar gabinete, monitor, mouse e teclado. Então, no mesmo equipamento, nós temos o monitor, o teclado, o mouse, o gabinete, tudo integrado. E o detalhe é que justamente para me permitir a portabilidade, eu andar então com esse equipamento, ele possui bateria que permite utilizar o equipamento por determinado período de tempo sem estar conectado à rede elétrica. Então eu posso utilizar o meu notebook sem precisar da rede elétrica, porque a bateria me permite uma certa autonomia. Essa autonomia pode ser de 3 horas, 4 horas, ou até, por exemplo, o MacBook, que me permite 12 horas de autonomia, ok? Bom, o próximo tipo de computador é o netbook. O netbook é um tipo de computador portátil, digamos assim, um tipo de notebook, só que é um notebook de dimensões e capacidade de armazenamento e processamento reduzidas. Então, é um notebook menor, mas também com capacidade de armazenamento e processamento também reduzido. Qual que é a intenção? Seria um computador que imagina uma pessoa que está fazendo aí faculdade, Imagina, por exemplo, aqui uma mulher, que está fazendo então faculdade e precisa carregar menos peso.
mas ela quer escrever, ela quer digitar as aulas, o conteúdo das aulas. Então ela pode adquirir então um netbook que vai permitir, né, fazer essa edição do texto. Ele é um computador com menos recursos computacionais em relação ao processamento, em relação à capacidade de armazenamento, mas permite bastante portabilidade. Tranquilo? Netbook. Vamos voltar aqui então? Em geral, apresenta também autonomia de bateria maior, tá? Então, se a gente for pegar um notebook padrão, né, e um netbook, como o netbook tem uma capacidade de processamento menor, nós temos aqui a capacidade, né, de autonomia um pouco maior. Tranquilo? Bom, claro que existem notebooks, dependendo do notebook, né, também depende do preço. Nós temos uma autonomia excelente, como novamente citado, o MacBook, que tem autonomia de 12 horas. Galera, com isso nós vamos finalizar a aula neste ponto aqui agora e vamos continuar na próxima aula. Um abraço!